30 anos depois, Mazé relembra o sentimento de esperança que tomou os brasileiros com o fim da ditadura e a criação da Constituição Cidadã. Não foi momentos fáceis, foi muito difícil, o período da redemocratização foi muito difícil, mas cheio de esperança. A gente tinha uma esperança muito grande de que um Brasil novo iria surgir. A gente, como de fato surgiu, apesar das nossas dificuldades que nós temos tido nesses últimos governos, mas graças a Deus que nós estamos num país democrático. A Constituição foi criada através das propostas de brasileiros como a Mazé. Após 20 meses de intensos debates e participação pública, direitos fundamentais foram garantidos. Pelo menos uma coisa nós temos que assegurar: o país democrático. Nós não podemos abrir a mão da democracia, nós temos que assegurar isso. Eu digo para vocês que em toda essa minha caminhada, a única preocupação que eu tenho é do Brasil deixar de ser um país democrático. Isso para mim é muito grave. É extremamente importante repensar a Constituição nesse momento que ela faz 30 anos, justamente para reafirmar nosso processo de redemocratização e reafirmar a importância de termos uma Constituição nos moldes de hoje. Para você ter ideia, o Sistema Único de Saúde não existia antes da Constituição de 88. Então, existia uma coisa chamada INPS. Só quem tinha direito, de fato, ao sistema de saúde era quem era vinculado ao INPS, ou seja, que contribuía ali para uma espécie de previdência. Então, se você não era um trabalhador fichado dentro daquele sistema seletista, você não tinha qualquer garantia de acesso ao Sistema Único de Saúde. Licença paternidade não existia. Então, várias garantias vieram com a Constituição de 88, que foi um processo em que o Brasil retornou a repensar a liberdade, retornou a pensar os direitos fundamentais. Os principais pontos da Constituição giram em torno da justiça racial, direitos individuais e direitos humanos. Eu vejo que os principais pontos da Constituição são justamente reafirmar os direitos humanos na Carta Magna, que não é uma carta tão somente política como as constituições eram na Europa. Hoje nós vivemos um novo momento constitucional, em que a Constituição é uma norma jurídica. Para a advogada, existe a necessidade de rever alguns aspectos da Constituição sem ser preciso promulgar uma nova. 30 anos é o momento de se repensar. Quando a gente faz 30 anos, acho que todo mundo repensa um pouco a vida, né? 30 anos a pessoa já está mais adulta, a Constituição também está mais adulta e já passou por inúmeros momentos. Muitas coisas precisam ser melhoradas, principalmente na efetivação. Eu acho que a população, detentora desse poder originário que está lá na Constituição Federal, que o poder emana do povo, deve conhecer mais sua Constituição antes de repensar em ter uma nova Constituição. A gente primeiro precisa entender como funciona a sistemática constitucional. E é um momento propício para repensar isso, já que nós estamos numa iminência aí de eleições presidenciáveis em que vários políticos vêm falando de uma nova Constituição, elaborar uma Constituinte. Mas eu entendo que a gente precisa mais efetivar a nossa Constituição, garantir que ela seja legítima, garantir a sua efetivação. Por exemplo, a gente teve um momento recente, 2017 para cá, da reforma trabalhista. A reforma trabalhista ela mexeu em pontos importantíssimos constitucionais. Então, assim, não pode uma lei infraconstitucional, uma lei que é inferior à Constituição, mexer tanto com a Constituição, com seus pontos fundamentais. Então, eu acho que é a hora da gente levantar a bandeira e dizer que a Constituição é legítima e dizer que a gente tem que efetivar o direito constitucional no Brasil.